A minha primeira memória de compreender o poder da mente subconsciente não foi numa sala de aula de psicologia ou enquanto lia algum livro inovador de autoajuda. Foi num campo de beisebol da Liga Infantil quando eu tinha 11 anos. Eu era o miúdo que não conseguia rebater nem para salvar a vida. 27 strikeouts consecutivos em 9 jogos. Não era propriamente o prodígio do beisebol que o meu pai esperava. Antes do 10º jogo, o treinador Miller chamou-me à parte. Em vez do habitual conselho técnico sobre a posição do cotovelo e o timing do swing, disse algo que mudou tudo. Alex, esta noite, quando fores dormir, quero que passes 5 minutos a imaginar-te a bater na bola na perfeição. Vê o lançamento a chegar em câmara lenta. Sente o teu bastão a ligar, ouve o estalido, observa a bola a voar. Faz isso todas as noites desta semana. Achei estranho, mas respeitei o treinador Miller. Nessa noite, deitado na cama, fechei os olhos e imaginei-me a bater uma bola perfeita. Quase conseguia sentir a vibração do taco a ligar-se à bola, ouvir o estalido satisfatório, ver a bola a passar entre o shortstop e o terceira base. Fiz todas as noites dessa semana, conforme as instruções. No jogo seguinte, entrei em campo com o habitual nó no estômago. O primeiro lançamento surgiu, eu balancei e errei. O segundo lançamento, outro swing e erro. Mas algo parecia diferente. Não estava em pânico como costumava acontecer. Quando chegou o terceiro lançamento, balancei e acertei. Não foi a batida perfeita que imaginei, mas foi uma batida rasteira decente que me levou em segurança até a primeira base. Olhei para o treinador Miller, que apenas assentiu com um sorriso maroto. No final da época, estava a rebater uma média respeitável de 0,250. Não exatamente um material para a liga principal, mas uma melhoria milagrosa a partir do 0. Eu não percebia na altura, mas o treinador Miller apresentou-me o incrível poder do condicionamento subconsciente. Anos mais tarde, como estudante de psicologia, aprenderia a ciência por detrás daquilo que o treinador Miller compreendeu instintivamente, que a nossa mente subconsciente é uma força incrivelmente poderosa que molda os nossos comportamentos, crenças e até as nossas capacidades de formas que raramente apreciamos. O que o treinador Miller me fez fazer foi uma forma simples de ensaio mental, uma técnica normalmente utilizada por atletas de elite, cirurgiões e artistas para melhorar as suas capacidades através de uma visualização consistente. Mas o poder do condicionamento subconsciente vai muito além do desempenho desportivo. Influencia praticamente todos os aspectos das nossas vidas, muitas vezes sem que nos apercebamos. Estes padrões, crenças e associações inconscientes que acumulamos ao longo da nossa vida orientam silenciosamente as nossas decisões, moldam os nossos hábitos e até determinam as nossas reações emocionais às situações. Pense nisto. Os investigadores estimam que a nossa mente consciente processa cerca de 40 bits de informação por segundo, o que parece impressionante até descobrir que a nossa mente subconsciente processa aproximadamente 11 milhões de bits por segundo. Isto significa que a maior parte do nosso processamento mental, as nossas reações, julgamentos, sentimentos e comportamentos, acontece abaixo da nossa percepção consciente. Descobri esta realidade na minha vida quando não conseguia compreender por que continuava a sabotar relacionamentos promissores. No papel, tudo pareceria perfeito. Conheceria alguém gentil, atraente, disponível e interessado em mim. As coisas corriam bem durante alguns meses e depois eu afastava-me, encontrava falhas, criava distância até que a relação inevitavelmente entrava em colapso. Depois da terceira vez que isto aconteceu, o meu melhor amigo Morgan sentou-me. "Alex", disse ela,
Já consideraste que este padrão pode ter alguma coisa a ver com o divórcio dos teus pais quando tinhas 8 anos? Descartei a ideia imediatamente. A separação dos meus pais foi relativamente amigável. Não houve trauma dramático, nem discussões gritantes, apenas uma explicação calma de que se tinham distanciado e eram melhores como amigos do que como parceiros casados. Tinha processado bem, ou assim pensava. Mas a pergunta de Morgan ficou-me na cabeça. Comecei a reparar em algo que nunca tinha registrado conscientemente antes. Os meus relacionamentos pareciam sempre desmoronar por volta dos 4 meses. E com um sobressalto, percebi que era exatamente esse o tempo que os meus pais nos tinham dito que estavam a dar um tempo antes de anunciarem a sua separação definitiva. Inconscientemente, criei uma associação de que as relações que atingem a marca dos 4 meses estão prestes a terminar. Por isso, eu própria as terminei preventivamente, um caso clássico de autoproteção psicológica. Esta percepção foi perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Eu estava a operar em piloto automático, movido por um condicionamento subconsciente que eu nem sabia que existia. Esta experiência levou-me a uma profunda pesquisa sobre como a mente subconsciente forma estas associações poderosas e como elas moldam as nossas vidas. O que descobri foi fascinante e algo perturbador. O seu condicionamento subconsciente começa a formar-se antes mesmo de nascer. Num estudo notável, as mulheres grávidas foram convidadas a ler um livro específico do Dr. Seuss em voz alta, várias vezes durante o último trimestre. Após o nascimento, os investigadores descobriram que os seus recém-nascidos demonstraram uma preferência mensurável pelo ritmo daquela história específica, em comparação com outros livros do Dr. Seuss que não tinham ouvido no útero. Antes mesmo de estes bebés respirarem pela primeira vez, o seu subconsciente já estava a ser condicionado. Desde os primeiros momentos, o seu cérebro está constantemente a absorver informação, a formar associações e a criar padrões, a maioria dos quais acontece sem a sua consciência. Uma criança que ouve constantemente que não é boa a matemática provavelmente terá dificuldades com a matemática durante anos, não por causa de alguma falta inerente de capacidade, mas porque o seu subconsciente aceitou e interiorizou essa limitação como verdade. Vi isso acontecer com o meu sobrinho Tyler. Desde pequeno que os seus pais brincavam com ele como o seu pequeno artista, elogiando a sua criatividade e fazendo comentários casuais sobre ele não ter herdado os genes científicos da família. Na 3ª classe, Tyler destacava-se na arte e na escrita criativa, mas tinha dificuldades em ciências e matemática. Os seus professores ficaram confusos porque os testes mostraram que ele tinha fortes capacidades analíticas que não se refletiam no seu desempenho. Durante um jantar de família, reparei como Tyler passava imediatamente qualquer dúvida relacionada com a ciência à irmã, dizendo: "Pergunta-lhe, ela é que é inteligente." Foi então que percebi o que estava a acontecer. O subconsciente de Tyler foi condicionado a acreditar que não conseguiria destacar-se nestas matérias, por isso nem sequer tentava. Arrisquei e comprei um telescópio para o Tyler no seu aniversário, bem como uma subscrição de um clube de astronomia de fim de semana para crianças. Fundamentalmente, enquadrei a astronomia como um esforço criativo. Os artistas sempre foram fascinados pelas estrelas, disse-lhe. 6 meses depois, Tyler não só estava a dar-se bem no clube de astronomia, como também tinha melhorado significativamente as suas notas às ciências. Ao ignorar a sua crença subconsciente de que era mau às ciências e ao ligar a astronomia à sua identidade estabelecida como artista, criamos um novo caminho para a aprendizagem. Esta experiência destaca algo crítico sobre o condicionamento subconsciente.
geralmente opera através de crenças baseadas na identidade. O seu subconsciente tem convicções profundas sobre quem é. Não sou atlético, sou um mau orador, estou sempre atrasado. E estas crenças de identidade influenciam os seus comportamentos com muito mais força do que as intenções conscientes. Pense em quantas vezes as pessoas falham nas suas resoluções de ano novo. Decidem conscientemente fazer mais exercício ou comer de forma mais saudável, mas estas intenções superficiais não são páreo para padrões subconscientes profundamente enraizados. A pessoa que se identifica inconscientemente como alguém que detesta exercício verá a sua motivação evaporar-se misteriosamente ao fim de algumas semanas, enquanto a mente consciente se esforça por racionalizar a rotina de exercício abandonada. Eu próprio experimentei essa desconexão quando tentei tornar-me uma pessoa que acorda cedo. Apesar de definir vários alarmes e de ter intenções genuínas de acordar às 5h30, acabava por carregar no snooze ou até mesmo desligar completamente os meus alarmes, sem sequer me lembrar de o ter feito. O meu desejo consciente de acordar cedo estava a ser anulado pelo meu autoconceito subconsciente de não ser uma pessoa matinal. O avanço surgiu quando percebi que precisava de recondicionar essa identidade subconsciente. Em vez de apenas definir alarmes, comecei a usar os momentos antes de dormir, quando a mente subconsciente está mais receptiva, para me visualizar como alguém que acorda naturalmente, sentindo-se energizado antes do amanhecer. Criei uma imagem mental detalhada de acordar revigorado, desfrutar das horas tranquilas da manhã e sentir-me realizado antes mesmo de o dia da maioria das pessoas começar. Também me gravei a dizer frases como acordo cedo naturalmente, sentindo-me revigorada e energizada, e toquei-me suavemente enquanto dormia. Em 3 semanas, algo de extraordinário aconteceu. Comecei a acordar naturalmente às 5h25, um pouco antes do meu alarme. A minha identidade subconsciente mudou e o comportamento ocorreu sem esforço. Esta experiência ensinou-me que a forma mais eficaz de criar mudanças duradouras não é apenas através da força de vontade ou do esforço consciente, mas através do recondicionamento deliberado dos padrões subconscientes que orientam os nossos comportamentos automáticos. Mas eis o que é realmente fascinante. O seu condicionamento subconsciente não está apenas a determinar os seus hábitos e comportamentos, está literalmente a moldar a forma como percebe a realidade. A neurociência revelou que o seu cérebro não registra passivamente as suas experiências como uma câmara de vídeo. Em vez disso, ele constrói ativamente a sua percepção da realidade baseada em crenças existentes, expectativas e experiências passadas. Num estudo interessante, os investigadores pediram aos participantes que provassem o que lhes foi dito serem 5 vinhos diferentes, com preços entre os $5 e os $90 por garrafa. Os participantes classificaram consistentemente os vinhos mais caros, como tendo melhor sabor, relatando mais prazer tanto em avaliações subjetivas como em exames de ressonância magnética funcional do cérebro. A reviravolta. Havia apenas 3 vinhos e alguns foram apresentados 2 vezes com preços diferentes. As expectativas subconscientes dos participantes sobre o preço e a qualidade mudaram literalmente a forma como os seus cérebros processavam o sabor. Tenho visto este poder do subconsciente de moldar a realidade em ação na minha própria vida. Durante anos, considerei-me simplesmente péssimo com as direções. Uma crença que foi reforçada desde a infância, quando os meus familiares brincavam sobre a minha tendência para me perder. Esta crença tornou-se uma profecia autorrealizável. Ficava ansioso ao navegar por áreas desconhecidas,
o que prejudicava a minha capacidade de prestar atenção aos pontos de referência e aos percursos, o que me levava a perder-me mais vezes, o que reforçava ainda mais a minha crença. O ciclo foi quebrado durante uma viagem a solo a Tóquio, sem amigos ou familiares em quem confiar e com dados celulares limitados. Não tive outra escolha senão percorrer sozinho uma das cidades mais complexas do mundo. Para minha surpresa, após o período inicial de adaptação, verifiquei que conseguia navegar razoavelmente bem. Com a minha crença subconsciente temporariamente suspensa pela necessidade, emergiu a minha capacidade real de orientação espacial. Desde então, tornei-me um navegador competente. Não sou naturalmente talentoso, mas estou longe de ser a pessoa incapaz de navegar como acreditava ser. Isto ilustra uma percepção crítica. Muitas das nossas limitações percebidas são, na verdade, condicionamentos subconscientes que podem ser alterados. A sua mente cria profecias autorrealizadoras, para o bem ou para o mal. Quando o seu subconsciente acredita que algo é verdade sobre si ou sobre o mundo, filtra as suas experiências para confirmar essa crença, criando um ciclo poderoso que pode ser limitativo ou libertador. A boa notícia é que, tal como o condicionamento negativo pode acontecer inconscientemente, o recondicionamento positivo pode ser feito deliberadamente. A mente subconsciente é altamente responsiva a vários métodos específicos de influência. A primeira é a repetição. O seu subconsciente aprende através da exposição consistente a ideias, imagens ou experiências. É por isso que a publicidade funciona. Veja o logótipo de uma marca várias vezes e o seu subconsciente desenvolve uma familiaridade que se traduz em confiança. Este mesmo princípio pode ser aplicado ao desenvolvimento pessoal. Expor-se consistentemente a uma nova crença ou ideia através de afirmações, visualização ou prática deliberada pode mudar gradualmente os seus padrões subconscientes. Descobri o poder da repetição ao tentar ultrapassar a minha ansiedade de falar em público. Em vez de apenas praticar discursos, gravei-me a dizer: comunico com clareza e confiança, e toquei-o repetidamente durante o meu trajeto diário. Também criei uma rotina de visualização em que me imaginava a falar repetidamente de forma calma e envolvente para um público interessado. Após várias semanas desta repetição, notei que a minha resposta nervosa automática começou a diminuir. As minhas mãos pararam de tremer. A minha voz ficou mais firme e as atuações começaram a parecer mais naturais. O segundo método poderoso é a intensidade emocional. O seu subconsciente dá especial importância a experiências com forte conteúdo emocional. É por isso que o trauma pode criar um condicionamento tão profundo, necessitando frequentemente de intervenção terapêutica. Mas também significa que as experiências emocionais positivas podem criar um condicionamento positivo poderoso. Este princípio foi transformador quando trabalhei com Lisa, uma designer talentosa que lutava contra a síndrome do impostor, apesar das suas capacidades evidentes. Criamos um diário de provas, onde ela registrou não só as suas realizações, mas principalmente como se sentiu durante os momentos de sucesso criativo. Ao intensificar e revisitar deliberadamente estas experiências emocionais positivas, ela começou a recondicionar a sua autoimagem subconsciente. Em poucos meses, ela estava confiantemente à procura de oportunidades que antes teria descartado como fora do seu alcance. O terceiro método fundamental é utilizar o poder do limite entre o sono e a vigília. Os momentos imediatamente antes de adormecer e imediatamente após acordar são quando o seu cérebro está num estado de onda teta, uma condição relaxada e receptiva em que o subconsciente está particularmente aberto a novas programações.
É por isso que ler ou ver algo edificante antes de dormir e definir intenções positivas logo pela manhã pode ser tão eficaz para recondicionar a sua mente. Fiz disso a base da minha rotina de desenvolvimento pessoal. Todas as noites, antes de dormir, passo 5 minutos a rever mentalmente o que correu bem nesse dia e a visualizar o que quero criar amanhã. Todas as manhãs, antes de pegar no telemóvel ou sair da cama, escolho conscientemente um foco positivo para o dia seguinte. Estas práticas simples aproveitam o estado teta natural para recondicionar as minhas expectativas subconscientes. Talvez o aspecto mais profundo do condicionamento subconsciente seja a forma como molda os nossos relacionamentos. Os padrões estabelecidos nas suas primeiras relações, especialmente com os cuidadores, criam modelos no seu subconsciente que influenciam todas as suas ligações futuras. Se recebeu amor e apoio consistentes, o seu subconsciente provavelmente espera que as relações sejam positivas e enriquecedoras. Se os seus primeiros relacionamentos foram caracterizados por volatilidade ou negligência, o seu subconsciente pode ter formado expectativas muito diferentes. A minha amiga Rachel lutou durante anos contra um padrão de atração de parceiros emocionalmente indisponíveis. Apesar de querer conscientemente um relacionamento sério, sentiu-se repetidamente atraída por pessoas que não conseguiam ou não queriam envolver-se emocionalmente. Através da terapia, descobriu que este padrão vinha da relação com o pai, um homem que claramente a amava, mas raramente estava presente devido à sua carreira exigente. O subconsciente de Rachel foi condicionado a igualar o amor à distância emocional. O avanço deu-se quando Rachel percebeu que poderia recondicionar este padrão. Começou a procurar e a valorizar conscientemente pessoas emocionalmente disponíveis em todas as áreas da sua vida, amigos, colegas e, eventualmente, parceiros românticos. Praticou o sentar-se com a sensação inicialmente desconfortável de ter alguém totalmente presente e envolvido com ela. Com o tempo, o seu subconsciente recalibrou o que parecia normal nos relacionamentos e o seu padrão de atração mudou em conformidade. Este processo de recondicionamento requer algo de vital importância: a autoconsciência. Precisa de se tornar consciente dos seus padrões subconscientes antes de poder mudá-los. Isto envolve desenvolver aquilo a que os psicólogos chamam eu observador. A parte de si que consegue dar um passo atrás e perceber as suas reações, pensamentos e comportamentos automáticos sem se identificar imediatamente com eles. Descobri que a meditação é inestimável para desenvolver este eu observador. A prática de observar os meus pensamentos sem apego ajudou-me a identificar padrões subconscientes que, de outra forma, nunca teria notado, como a minha tendência para procrastinar, não quando as tarefas são difíceis, como sempre assumi, mas especificamente quando envolvem uma potencial avaliação social. Esta consciencialização permitiu-me focar no medo subconsciente real, julgamento, em vez da questão superficial, dificuldade da tarefa. Manter um diário é outra ferramenta poderosa para desenvolver a autoconsciência. Ao registrar regularmente as suas experiências, reações e padrões, começa a ver os temas e os gatilhos que a sua mente consciente poderia ignorar. Uma cliente minha descobriu, através de um diário, que os seus ataques de ansiedade não eram aleatórios como ela acreditava, mas eram constantemente desencadeados por situações que ecoavam uma experiência de infância de ser destacada e criticada perante os outros. Mas mesmo com consciência, recondicionar o subconsciente requer tempo e consistência. Ao contrário da mente consciente, que pode mudar o seu pensamento instantaneamente, o subconsciente muda gradualmente, através da exposição repetida a novos padrões e associações. Isto explica por que é que a mudança pessoal
geralmente segue uma progressão de 2 passos em frente, 1 passo atrás. O seu novo condicionamento está a desenvolver força, mas os padrões antigos podem reafirmar-se sob estresse ou em gatilhos familiares. Eu experimentei isso durante a minha jornada para superar a ansiedade social. Após meses de progresso utilizando várias técnicas de recondicionamento, percebi que estava a regressar a antigos comportamentos de evitamento durante um período de trabalho particularmente estressante. Inicialmente, repreendi-me por falhar, mas depois percebi que esta regressão temporária fazia parte do processo. Em vez de desistir, intensifiquei as minhas práticas de recondicionamento e ultrapassei o platô. O revés foi temporário, mas o avanço final foi permanente. Isto destaca algo crucial. Recondicionar o seu subconsciente não significa alcançar a perfeição. Trata-se de alterar o padrão dominante ao longo do tempo. Até mesmo o condicionamento subconsciente mais enraizado pode ser reconectado com o esforço persistente e direcionado. Um dos métodos de recondicionamento mais poderosos que já encontrei combina vários princípios que discutimos. A dessensibilização progressiva. Isto envolve expor-se gradualmente a situações que desencadeiam reações subconscientes indesejadas, mantendo ao mesmo tempo um estado de relaxamento ou emoção positiva. Com o tempo, o seu subconsciente forma uma nova associação com o estímulo desencadeador anterior. Utilizei esta abordagem para ultrapassar um medo debilitante de voar que limitou a minha vida pessoal e profissional durante anos. Em vez de me obrigar a entrar num avião em estado de terror, o que só reforçaria o medo, criei uma sequência progressiva. Primeiro ver vídeos de aviões enquanto praticava técnicas de relaxamento. Depois, visitar um aeroporto como observador e depois sentar-me num avião parado durante um passeio no aeroporto e assim por diante. Cada passo recondicionou o meu subconsciente a associar os aviões à calma em vez do pânico. Hoje, consigo voar com o mínimo de ansiedade, não porque esteja a usar a força de vontade para suprimir o medo, mas porque o meu subconsciente já não gera a resposta de medo. Este exemplo ilustra o que pode ser o insight mais importante sobre o condicionamento subconsciente. Uma mudança sustentável não vem de o obrigar a agir contra a sua programação. A verdadeira transformação acontece quando realmente atualiza a programação, para que os seus comportamentos desejados se tornem automáticos e sem esforço. Pense em como aprendeu a conduzir. Inicialmente, cada aspecto exigia uma atenção consciente, verificar os espelhos, sinalizar, travar, acelerar. Mas com a prática, estas ações tornaram-se automatizadas, controladas pelo seu subconsciente, enquanto a sua mente consciente se concentrava nos destinos ou nas conversas. Este mesmo processo pode funcionar para qualquer comportamento ou padrão de resposta, desde reações emocionais a hábitos de saúde e competências profissionais. As implicações deste entendimento são profundas. Isto significa que os conflitos internos que frequentemente vivemos, saber que devemos fazer exercício, mas não queremos, saber que devemos falar, mas sentir medo, saber que devemos poupar dinheiro, mas mesmo assim fazer compras por impulso, não são falhas morais ou falta de disciplina. São simplesmente desalinhamentos entre as nossas intenções conscientes e o nosso condicionamento subconsciente. Quando alinha ambas as partes da sua mente em direção ao mesmo objetivo, a mudança torna-se não só possível, mas natural. É a isto que os atletas chamam estar na zona, e a que os psicólogos positivos chamam fluxo, aquele estado em que as ações parecem sem esforço, porque as mentes consciente e subconsciente estão a trabalhar em perfeita harmonia. Experimentei este estado na minha própria jornada da ansiedade financeira à confiança.
Durante anos, conheci conscientemente os princípios da boa gestão financeira, mas inconscientemente tinha crenças limitadoras sobre a riqueza e a minha relação com o dinheiro. Por mais aplicações de orçamento que experimentasse ou livros sobre finanças que lia, não conseguia manter hábitos financeiros positivos. A mudança começou quando percebi que precisava de abordar o condicionamento subconsciente e não apenas os comportamentos superficiais. Através de técnicas como a visualização, a afirmação e a procura deliberada de experiências financeiras positivas, recondicionei gradualmente os meus padrões subconscientes em relação às finanças. Hoje em dia, poupar e investir parecem naturais e satisfatórios, não estressantes ou carentes. Os meus comportamentos mudaram porque a programação subjacente mudou. Esta é talvez a maior lição que aprendi sobre o poder do condicionamento subconsciente. Não somos permanentemente definidos pela nossa programação passada. Com consciência e esforço deliberado, podemos recondicionar até os nossos padrões mais enraizados. Isto não significa que seja fácil. Quanto mais profundo e emocionalmente carregado for o condicionamento, mais esforço persistente pode ser necessário para o alterar, mas é quase sempre possível. Como diz o neurocientista e psiquiatra Dr. Daniel Siegel, para onde vai a atenção, a descarga neural flui e a ligação neural cresce. Cada vez que dirige a sua atenção para um novo padrão de pensamento ou resposta comportamental, está literalmente a remodelar o seu cérebro, construindo novos caminhos neurais que podem eventualmente tornar-se o seu modo padrão de operação. Esta neuroplasticidade, a capacidade vitalícia do seu cérebro de se reorganizar através de novas experiências, é a base biológica para a nossa capacidade de alterar o condicionamento subconsciente. É por isso que a mesma mente que antes era condicionada a ter medo de falar em público pode ser recondicionada a gostar disso, porque a mesma mente que foi treinada a desejar alimentos não saudáveis pode ser retreinada a desejar alimentos nutritivos, porque a mesma mente que aprendeu a esperar rejeição pode aprender a esperar conexão. Compreender e aproveitar o poder do seu condicionamento subconsciente pode ser o trabalho de desenvolvimento pessoal mais importante que já fez. Porque quando a sua programação mental mais profunda se alinha com os seus objetivos e valores conscientes, experimenta aquele estado raro e maravilhoso em que fazer a coisa certa parece a coisa mais fácil, em que o seu potencial pode finalmente expressar-se sem o travão de programas internos conflituantes. Aquele campo de beisebol da Liga Infantil, onde o treinador Miller me apresentou a visualização, foi apenas o início da minha jornada com o condicionamento subconsciente. Desde então, vi os seus princípios transformarem não só a minha vida, mas a vida de amigos, familiares e clientes. Da superação de fobias à criação de novos hábitos, da melhoria das relações à melhoria do desempenho, o denominador comum na mudança pessoal sustentável é quase sempre o mesmo: o recondicionamento bem-sucedido da mente subconsciente. Por isso, da próxima vez que estiver a lutar para fazer uma mudança, lembre-se, a abordagem mais poderosa pode não ser esforçar-se mais com esforço consciente, mas trabalhar de forma mais inteligente, abordando os padrões subconscientes que realmente orientam os seus comportamentos. Porque quando muda o seu condicionamento subconsciente, muda a sua vida. Olá a todos! Se esta exploração da mente subconsciente teve repercussões em vocês, não deixem de gostar e subscrever o canal para mais informações aprofundadas sobre como as nossas mentes realmente funcionam. Deixe um comentário abaixo partilhando quaisquer técnicas que tenha utilizado para mudar a sua própria programação mental. Até a próxima, lembre-se, as mudanças mais poderosas acontecem abaixo da superfície. Continue a condicionar a sua mente para o sucesso.